conosco, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral. Estou passando por aqui para mais um Conversando com o Pastor. E hoje nós vamos conversar sobre altares preparados para o fogo. E para deixar aqui como base para a nossa conversa, eu quero ler o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo de número 30, que vai dizer assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Meus irmãos, nós conhecemos esta passagem, muitos de nós conhecemos esta passagem de Core salteado, mas aqui tem uma revelação de Deus para a nossa vida nesse momento. A Bíblia diz que Elias, ele estava diante de uma situação, de um impasse, aonde havia um grupo que queria provar que Baal era o Deus. E Elias, ele propõe um desafio. Então vamos clamar cada um ao seu Deus, e então veremos se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. Se Deus é Deus, ele vai responder com fogo. E aqueles homens, cheios de certeza, cheios de si mesmo, cheios daquela fé em Baal, eles toparam o desafio. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles então começam a clamar, e clamaram, e começaram a oferecer ofertas, e começaram a se cortar, e começaram a fazer de tudo, e nada de Baal responder. Quando eu começo a observar aqui, eu vejo que muitas pessoas podem se identificar com essa situação, porque você já bateu em todas as portas, você já fez de tudo diante das situações que você vive, e nada aconteceu, e nada de resposta para a sua vida. E você vai empreendendo mais força, e vai, se desgastando cada vez mais, e nada de haver uma resposta. Aí eu deixo uma pergunta para a sua meditação. Você já parou para pensar que você pode estar buscando no lugar errado? Ou você já parou para pensar que você pode estar buscando da forma errada? Você já parou para pensar que você pode estar fazendo tudo da forma errada? A Bíblia diz que aqueles profetas, que aqueles homens de Baal, eles clamaram, mas clamaram para o Deus errado, da forma errada, fizeram tudo errado. Aí chega o momento de Elias. Elias, agora é a minha vez. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer é restaurar o altar. O altar, ele fala de aliança com Deus. Eu deixo outra pergunta para você. Como está a tua aliança com Deus? A pergunta para você meditar. Não precisa responder em comentário, não precisa nada disso. Responda para você mesmo. Como é que está a sua aliança com Deus? A primeira coisa para que haja fogo no altar da sua vida é você ter uma aliança com Deus. A sua vida não vai ter mudanças. A sua vida não vai mudar se você não fizer uma aliança com Deus. Segundo motivo, segunda situação ali que Elias faz, após restaurar o altar, a Bíblia diz que ele pega 12 pedras e ele restaura o altar. A Bíblia não diz que ele faz um altar com 12 pedras, a Bíblia diz que ele pega 12 pedras e faz um altar. Isso significa que
aquelas 12 pedras que ele coloca no altar, eram pedras que estavam faltando no altar. Eu gostaria de perguntar para você, qual pedra está faltando no teu altar? Eu poderia dar nomes para essa pedra: fé, esperança, palavra, amor, perdão. E você pode escolher qual pedra é que está faltando no seu altar. Porque a Bíblia diz que ele restaura o altar. Quer dizer que já havia uma parte do altar, mas estava faltando pedras. E ele coloca novas pedras naquele altar. Ele coloca as pedras que estavam faltando para que o altar possa, porque restaurar, né, nos dá aqui o entender que havia uma parte quebrada, que havia um pedaço quebrado. Talvez aqui na sua vida, eu estou falando com pessoas, tenho a plena convicção que eu estou falando com pessoas através desse vídeo. Esse vídeo está alcançando pessoas que talvez tenham uma parte da sua vida que está quebrada. Quais são as pedras que está faltando para restaurar o altar da sua vida? A sua aliança com Deus. Em terceiro lugar, ele pega e ele coloca a lenha sobre o altar. A lenha, ela vai falar das situações da nossa vida que precisam ser consumidas, que precisam ser queimadas na nossa vida. Porque para restaurar o altar, era necessário colocar as pedras. E para consumir o sacrifício que foi colocado sobre o altar, era necessária a lenha. A lenha, ela fala de situações ou de coisas da nossa vida que precisam ser extirpadas. Tem coisas que você tem que trazer para a tua vida. Tem coisas que você tem que colocar, tem pedras que você tem que colocar no teu altar, mas tem lenha que precisa ser consumida na tua vida para que haja um poder de Deus sobre a tua vida, o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora eu deixo outra pergunta para você nesta manhã, nesta hora. O que é que precisa ser consumido da sua vida? O que é que precisa ser consumido da sua vida? Para que Deus possa derramar do poder dele sobre a sua vida. Restaure a tua aliança com Deus. Comece a analisar aquilo que é lenha na sua vida. Aquilo que não tem mais utilidade. A lenha são, na maioria das vezes, são madeiras que não têm utilidade para outra coisa a não ser para queimar. Tem coisas que você está guardando na sua vida, no seu coração, que só tem utilidade para queimar, para extirpar, para colocar fora, para virar cinzas. Comece a analisar, comece a remeditar assistindo esse vídeo agora, enquanto eu falo com você, enquanto eu converso com você. Comece a analisar o que é que você tem que jogar fora, o que é que você tem que queimar, o que é que tem que virar cinzas na sua vida. Por último, ele coloca o cordeiro. Mas você ler o texto, você vai descobrir que ele coloca o cordeiro, mas ele não coloca o cordeiro de qualquer maneira. Não. A Bíblia diz que ele corta em pedaços, que ele coloca sobre a lenha em pedaços. O cordeiro tipifica Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus Cristo que o profeta Isaías vai dizer, ele foi moído pelas nossas transgressões. Está entendendo? O que Deus está falando comigo e com você neste momento é que
o sacrifício de Jesus tem que estar presente no nosso altar. Nós precisamos aceitar e reconhecer, louvado seja Deus, o que Jesus fez por nós. E quando você fizer isso, o fogo vai descer sobre o teu altar, sobre a sua vida. A presença do Espírito Santo será real. E a paz que excede todo entendimento será, louvado seja Deus, real na tua vida. A paz que excede todo entendimento vai chegar na sua vida com poder, com autoridade, vai arder e vai consumir, louvado seja Deus, tudo que está, louvado seja Deus, fora do lugar na sua vida. E a presença de Deus vai te fazer mais forte, vai te fazer mais vigilante, vai te fazer uma pessoa cheia da autoridade de Deus na sua vida. Mas, como é que está a tua aliança com Deus? Como é, louvado seja Deus, o que você tem que colocar no altar? Louvado seja Deus, o que tem que ser consumido da sua vida? O que tem que virar cinzas na sua vida? Jesus tem sido o centro da sua vida? Então se prepara. Louvado seja Deus, o teu altar está preparado para receber a unção de Deus sobre a tua vida. O fogo fala da unção de Deus, da presença do Espírito Santo. O fogo, a chama acesa dentro da nossa vida, é o Espírito Santo trabalhando todos os dias. É o Espírito Santo agindo através da nossa vida e na nossa vida de maneiras extraordinárias. Mas o Espírito Santo, ele não vem, ou ele não desce num altar, louvado seja Deus, que está desconcertado. Ele não desce, louvado seja Deus, ele não vem sobre uma vida que, louvado seja Deus, que fica com lenha entulhada dentro dela. E ele não vem, louvado seja Deus, sobre a vida de alguém, louvado seja Deus, que não reconhece e que não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, estamos pedindo, Senhor, nos ajuda a colocar em ordem o nosso altar. Que as pedras que estão faltando, que as pedras que estão faltando no nosso altar, nos ajuda a colocá-las no lugar. Pai, que aquilo que é lenha na nossa vida, que está entulhado em algum lugar, Senhor, ajuda-nos a colocar, Senhor, meu Deus, ó Pai, para que possa ser consumido. Pai, ajuda-nos, Senhor, cada dia a sermos, Senhor, meu Deus, ó Pai, mais fiéis a Ti, reconhecendo quão grande foi o Teu sacrifício. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, ó Pai, receber o Senhor cada dia na nossa vida. Para que haja, Senhor, meu Deus, ó Pai, esta ação contínua do Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. E digo amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Este foi mais um Conversando com o Pastor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.